Olá, pessoal! Eu sou a Ivana, criadora, ilustradora e produzidora de conteúdo do Dilemas da Ivana, e esse é o nosso podcast Áudios do Zap. E estamos iniciando o último podcast desse ano. Queria agradecer todo mundo que apoiou e me ouviu e compartilhou os seus dilemas comigo. O último podcast do Sagrado Feminino foi muito maravilhoso e obrigada por me darem a chance de ouvir a minha visão sobre esse assunto. E o podcast de hoje eu vou falar um pouco de tudo como foi esse segundo semestre aqui, para mim, os bastidores dos meus sentimentos e do meu desenvolvimento, altos e baixos, momentos mais de depressão, momentos de superação. Então, tá bem legal. Fica aqui o meu convite para você continuar ouvindo, que eu acho que a gente vai aprender muita coisa juntas. E o meu desenvolvimento não teria sido tão consciente se não fosse pelo Planejamento Selvagem, que é um projeto que eu comecei em janeiro, que é a criação da Mariana e da Bárbara, do podcast Talvez Seja Isso, que é praticamente um jeito de você avaliar a sua vida com uma visão mais feminina, lá do lado meio do sagrado feminino. Eu lembro que a gente conversou sobre isso. É um planejamento levando em conta a parte cíclica, né? Todo mês a gente tem uma avaliação sobre o que a gente quis, o que a gente quer alcançar no próximo mês e como a gente como foi o nosso desenvolvimento nisso. Eu nem preciso dizer que para mim foi assim momentos eureka imensos, tanto é que deram vários podcasts sobre isso, veio dessa análise. E como é que funcionava? Vem o check-in, a gente avalia como foi o mês, e a gente depois se reúne para discutir isso, porque a gente sabe quanto é difícil fazer isso sozinha, sem apoio, né? Sem com quem conversar. Então, foi um grupo de meninas e a Mariana e a Bárbara souberam administrar muito bem o grupo, tiveram total, assim, controle do tempo, porque parece que um curso online vai ser muito difícil e elas conseguiram, sabe, unir tudo isso. E vai ter o desse ano. E eu vou participar novamente. E elas me chamaram para ser madrinha. E por isso, então, vou deixar o link aqui embaixo para você acessar, porque eu também sou uma afiliada. Então, esse link é do Dilemas. E se você comprar no futuro, quiser, ah, não, eu quero fazer o planejamento, você também vai estar apoiando o meu trabalho. Então, eu estou muito feliz em a gente poder juntar as forças e em prol de uma coisa que vai fortalecer tantas mulheres, assim, como me fortaleceu, como eu vi o desenvolvimento das outras, porque assistir o desenvolvimento das outras meninas foi algo maravilhoso. E eu quero ver também se eu deixo disponível a entrevista que a Bárbara fez comigo alguns meses atrás, e a gente conversa muito sobre planejamento. Então, ali eu falo um pouco mais a minha opinião sobre como isso transformou a minha vida, tá? Fica aqui o convite e vamos começar esse podcast e vamos clicar nesse link lá, porque as meninas explicam tudo bem direitinho. Foi muito bonito ver o crescimento do planejamento também. Bom, para quem não sabe, eu morei um ano e meio no México, e estou aqui nos Estados Unidos fazem alguns meses, como eu mencionei já. E assim, eu sempre gosto muito de deixar claro que as coisas não são nem um pouco glamurosas, assim, quando você muda de país. Eu acho que a maioria das meninas que me escuta aqui já entendeu isso, né? Que é muito legal, mas você também paga um preço muito alto. Então são as duas coisas, né? É muito massa, mas o preço é alto. Então, o que aconteceu aqui nesses meses, né? Nos primeiros meses, eu até fiz vários podcasts sobre isso. Foram tranquilos, assim. No começo eu tava meio
meio assim resistente à cidade e fiquei ainda por um bom tempo. Mas eu ainda não estava vislumbrando onde tudo isso ia me levar, né? Então, o que que aconteceu? Baton Rouge é uma cidade e você tá é totalmente influenciado pela geografia do lugar. Então, tem o fator externo também que influencia. Eu estava muito apegada ao México, vim para os Estados Unidos, não foi uma coisa que eu quis na minha vida, eu já falei sobre isso também. Então, eu tive que digerir toda essa mudança, assim, meio contragosto, sabe? Eu vim porque meu marido também foi transferido e eu acho que era uma baita oportunidade para ele e para mim também, né? Por mais que você esteja apoiando ele, você tem que buscar o teu caminho nessa história, né? Os teus aprendizados. Então, Baton Rouge é uma cidade muito quente, assim. A média no verão é 35 graus. Eu não usei calça jeans esse ano, assim. Resumo da ópera. Então, eu cheguei, fui lá pro inglês das igrejas, já fiz, já fiz podcast sobre isso. Só que aí, logo em seguida, quando eu tava começando a pegar no tranco, tudo entrou em férias. E a cidade assim, ela funciona pela LSU. A LSU é a Universidade do Estado da Louisiana que tem aqui. Enorme, super bonita, parece de filme. E assim, quando entra em férias a faculdade, a cidade fica deserta. E nos Estados Unidos, o verão deles é em julho. Então, sabe o nosso janeiro, é em julho, é o invertido. Então, quando eu cheguei, tudo entrou em férias, tudo esvaziou, tudo sumiu, todas as pessoas foram tirar férias. E eu fiquei, tipo assim, em casa, sozinha, totalmente meio isolada, assim. E eu comecei a ficar muito deprimida, né? Óbvio. Eu comecei a ficar aqui, claro, o dilema é sempre eu trabalhando muito, mas eu comecei a deprimir, e deprimir, e deprimir. E isso foi ficando cada vez maior, cada vez mais intenso. E eu nunca me senti tão triste na minha vida. Porque geralmente nesses lugares que eu fui, que eu me mudei e eu morei, eu sempre dei a volta por cima, eu sempre me vi, tipo, sempre fui atrás, sempre, sabe assim, eu não deixava nada me abalar. Mas dessa vez, eu acho que por tudo que eu vivi no México também, que teve outros fatores que também influenciaram nesse baque, é, eu, eu me vi assim num beco sem saída, assim, basicamente isso. E isso começou a gerar uma certa culpa em mim, porque diferente da Ivana de um pouco tempo atrás, eu não era vítima da história, né, gente? Eu acho que esse é o grande aprendizado que também que eu sempre falo assim, não, você não é vítima das coisas. Tem coisas sim que acontecem que você não tem controle nenhum, que são muito maiores que você, mas tem certas coisas da sua vida que você não é vítima, você escolheu isso. Então eu escolhi vir pra cá, eu escolhi sair do Brasil, eu escolhi acompanhar o Alexandre, eu escolhi, era uma coisa que eu queria muito. Então, eu ficava com. Eu não tinha quem culpar, entendeu? Eu finalmente entendi o que é a maturidade, assim, é você arcar com as consequências das suas escolhas, assim. E ao mesmo tempo, eu tava extremamente triste, mas assim, a cidade é muito boa. Baton Rouge é uma cidade legal, assim, é calma, é tranquila, é uma vida 0 por hora, você não escuta só um pio dos passarinhos, tipo, você não escuta, assim, é pacata. Mas ela é boa, assim. A casa que a gente tá morando também é muito boa. Assim, na boa, eu já morei muito muquifo na minha vida. Eu não tenho o que reclamar nesse momento, de verdade. Eu sou grata e reconheço isso que eu tô tendo agora. Mesmo assim, eu me sentia muito triste, né? E eu comecei a ficar muito assustada com essa minha tristeza, porque mais eu lembrei muito do filme Divertidamente, né? Que eu sou, sabe aquela alegria? Eu sou a alegria. Eu fui esse arquétipo da alegria. Já conversamos sobre arquétipos aqui, né? Esse padrãozinho de comportamento. Eu era muito ela, assim. Sempre feliz, com medo tipo, qualquer tristeza me assustava, assim, sabe? Em resposta a tudo isso, eu me fechei muito mais. E eu comecei muito a ler o livro das Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa. Eu vou deixar o link aqui para quem já indiquei esse livro várias vezes.
E aí eu li esse livro e ela dizia muito sobre chorar, sobre a importância do choro, sobre a importância de você pôr pra fora, que isso não é ruim, que a sociedade em si tá doente porque não chora, assim, né? E em resposta a toda essa minha agonia e de gestão de coisas do passado em nova cidade, eu só chorava. Eu chorei muito. Eu acho a Baton Rouge, ela tem um problema com enchentes. Eu acho que se pegasse todas as minhas lagriminhas, dava uma enchentezinha nesse apartamento aqui. Eu chorei. Eu tô rindo, né, nesse momento, mas é de nervoso mesmo, porque eu chorei. Chorei muito. E a Clarissa dizia: pode chorar. E as vezes que eu falei com a Monique dizia, a minha psicóloga, pode chorar também. E aí eu não chorava só comigo, eu mandava áudios de choro para algumas amigas. Eu tinha crises de autoconfiança, crise de criatividade, coitada. Eu me sentia assim, sabe aquela criança que cai, se machuca, levanta, e cai, se machuca e se levanta. E ele empurranho na blusa. E daqui a pouco tá rindo e cai, levanta, se machuca. Eu tava assim, esse era o meu ritmo, tipo, eu não me deixava assim abalar, mas cada vez eu tava indo mais profundo assim. Eu acho que muitas pessoas aqui que já mudaram de país ou já tiveram ou dentro do próprio país tiveram uma grande mudança de geográfica assim. Eu acho que e cultural, eu acho que elas sentiram isso que eu senti. Porque começou a dar uma crise de solidão enorme, assim. Sabe o que é você olhar pro teu celular, assim, e, tipo, não tem ninguém para você chamar. Todas as pessoas estavam em horário de trabalho no Brasil. Você estava tendo uma crise muito louca sozinha em casa. E aí você mandava aquele áudio de choro pra tua amiga, e a tua amiga tinha que ouvir aquilo. Eu odeio áudio de choro. Vocês já fizeram isso na sua vida? Meu Deus, cara. Às vezes era só assim pôr pra fora, sabe? E eu entrei, fiquei nessa. E nessas crises eu colocava tudo a perder, assim. Se eu tava um mês indo bem, nesse período eu ficava muito mal. E eu entrava nesse lugar que era muito sombrio, muito triste. E eu comecei a me perguntar: o que que eu tô fazendo aqui? Por que que você fez tudo isso? Por que que você mudou tantas vezes de cidade? Você não tá mudando, Ivana. Você tá fugindo de alguma coisa. Ai, meu Deus, eu rio. Gente, quando eu fico nervosa, eu rio. E aí eu comecei a ficar naquele limbo, assim, porque. Ai, mas aí então vamos tentar voltar. Não, não, não era assim, voltar pro Brasil não ia resolver a situação. Ficar aqui tava insuportável pra mim, eu tava insuportável. Até contar isso é um pouco insuportável de ouvir, né? Você ouvir, tipo, vocês me ouvindo reclamar sobre isso. Mas, sabe, eu sabia e eu já tinha passado por isso. No México, eu passei por uma coisa parecida. Na Itália, quando eu fui lá atrás, eu passei por uma coisa parecida. Eu sei que vai passar. Eu tinha noção que isso ia passar. Mas eu não queria ter que viver isso. Eu queria que o tempo passasse rápido para o momento que eu já tivesse amigas, para o momento que eu já tivesse a minha liberdade, minha tranquilidade, no momento em que eu não ficasse pensando do porquê que eu tô aqui toda hora. Eu queria que isso passasse, sabe? Eu queria pegar o filme e passar para frente. Essa era a sensação que eu tinha. Tipo, eu não tava conseguindo ficar no presente, assim. Isso tava me enlouquecendo. Então, assim, isso gera muita ansiedade, assim. Você não quer lutar por isso que você tá tendo agora. Eu queria ter a recompensa, basicamente assim. Eu queria ter a recompensa já, eu já queria ver o resultado, mas eu não queria caçar. Eu não queria vir com a caça. Eu não queria ir lá caçar o negócio e vir com a presa e aí pegar minha recompensa, sabe? Eu não queria ter que fazer o trabalho sujo. O trabalho sujo, na verdade, é aguentar essa crise, né? É você entender por que que eu tô assim, o que que tá acontecendo, quais são os gatilhos, né? O que que tá te fazendo ficar assim? E aí, no auge dessa minha crise, veio a visita dos meus pais. E aí, por esse tempo, eles me trouxeram paz, assim, né? Quem acompanha os stories do Dilemas viu que eu fui lá
que eu fui na Disney. E, tipo, foi muito louco, porque eu tava num período muito triste, mas tinham coisas muito legais acontecendo na minha vida. Assim, tipo, porra, eu ir pra Disney. E antes disso eu tava deprimida. Eu falava, cara, é muito white people problems, assim. Eu não tô conseguindo. Eu tô com vergonha de estar triste. E aí eu fui me fechando, porque eu não contei pra ninguém disso. Eu fui me fechando, me fechando, me fechando. E minha mãe chegou, e aí aquilo, assim, eu tentei, segurei a onda. Eles me fizeram muito felizes nesses 20 dias que eles ficaram aqui. Mas no dia que eles foram embora, 2 dias antes, cara, eu tive uma crise, choro, assim, porque eu fiquei desesperada, porque eu lembrei daquela Ivana de antes que tava, assim, muito frágil. Eu tava ficando tipo o Voldemort, sabe, assim, o espírito. Eu tava assim, eu tava muito fragilizada. E eu não contei pra minha mãe, assim, muito o que tava rolando, sabe? Porque senão ela ia ficar muito nervosa. E eu sabia que isso ia passar, que era um momento. Eu só tava sendo imatura em entender, sabe? Porque eu acho que a maturidade é muito isso. Você entender que esse é o momento. Agora, Ivana, você vai ser difícil, né? É assim mesmo. É isso que acontece, sabe? Não adianta você fugir. Quanto mais você tenta fugir, isso já é uma, começando já com análise, né? Isso é uma dica, assim, quanto mais você tenta desviar desse teu problema, quanto mais você tenta fingir que tá tudo bem, que isso não tá, ele vai te perseguindo, sabe? Ele vai te perseguindo, ele vai te perseguindo, ele vai ficando muito grande. É muito louca essa sensação. E aí, quando a minha mãe, eu tive que dizer tchau pra eles no aeroporto. Gente, eu chorei muito, assim. Tipo, foi um desespero, assim. Tipo, meu Deus, eu não vou conseguir sozinha. O Alexandre olhando pra mim. E eu, assim, aos prantos. Nossa, eu fico até emocionada. Deixa eu dar um pause aqui. E aí eu vi a minha mãe me olhando, assim, com aquela cara. A mesma cara que ela me olhou quando eu era, tipo, super corajosa. Eu sempre fui muito corajosa. E fui assim, com 18 anos, eu bati o pé, disse que ia estudar em Curitiba, minha vida ia acontecer em Curitiba, e é isso, e eu fui, saí lá de Xanxerê, lá de Chapecó, não sabia nem usar um cartão de crédito, e me joguei naquela cidade, e, sei lá, 15 anos atrás. E, e eu vi nos olhos dela, assim, tipo, a mãe pata. A mãe pata, sabe aquela, bem o símbolo da mãe passarinho, da mãe pata. Que ela olhou, ela só olhou pra mim, assim, ela não falou nada, mas eu li nos olhos dela que é tipo assim, eu fiz tudo que eu podia. Tudo. Agora é com você. Eu vi aquele olho assim, aquele olho, e naquele momento eu virei o passarinho, o patinho. E ela, naquele tchau dela, ela disse assim: voa, vai. Caraca, ontem eu escrevi esse roteiro numa boa. Agora eu vim aqui falar? Ai, meu Deus, é difícil, hein, gente? Isso aqui, ó. Lágrimas nos olhos. Porque essa é a dor de morar fora. É isso ali. É o voa. É tipo assim, agora é por você e vocês dois, assim. É contigo, Ivana. Eu confio em você. Vai, minha filha, coragem. Ela olhou assim pra mim, ela falou isso várias vezes pra mim. Vai na faculdade, vai não sei o que. Ela, tipo, ela e meu pai me impulsionaram, assim, né? Minha mãe é sempre muito. Te empurra, assim, que se você quer uma porrada na vida, você liga pra minha mãe. E eu sou muito assim com as minhas amigas. Tipo, elas me procuram pra eu dar porrada nelas. E eu diminuí muito agora, porque eu não quero ser assim. Ai, não, eu não quero, eu quero ser legal. Tipo assim, eu quero ajudar, mas eu não quero ajudar com porrada, entendeu? É diferente. Eu quero ser a versão Pokémon evoluída, assim, de mim mesma. Sim, com vestígios de Dona Rosa, enfim. E nisso, o que que aconteceu depois de tudo isso, né? Eu, no começo do ano, voltando pro começo do ano, eu ganhei uma mandala lunar, que eu não sei se vocês já ouviram falar,
mas é um lugar onde você anota o teu ciclo menstrual. É conhecida a mandala lunar de pintura, né? Que você é um círculo gigante de 28 dias, 30 dias e tal, em que você vai pintando e vai anotando coisas do teu ciclo e tal, e tal, e tal. Eu achava que era só isso e eu achava isso extremamente complicado. E um dia eu quero fazer um podcast explicando para vocês como fazer a mandala de lunar, como eu fiz a minha e como vocês podem começar com a de vocês. E essa mandala que eu comprei, ela é tipo uma agenda, né? Ela todo dia você pode escrever alguma coisa que você tá sentindo. E eu comecei a escrever esse ano. Comecei a escrever todo dia, todos os meus sentimentos, sentimentos e sentimentos, para eu conseguir achar um padrão. Porque lembra que a gente já conversou que a menstruação. A gente tem um padrão na menstruação. A gente tem um padrão de comportamento. Todo mundo acha que a gente é louca, mas a gente não é. Né? Aquela coisa. Não somos loucas, somos cíclicas. E aí, gente, que nessas minhas crises, onde elas aconteciam? Onde era o ápice dessas crises? A TPM, né? Óbvio, óbvio. Tipo, o dia que eu peguei essa mandala lunar em que eu tava escrevendo, assim, tem um espaço de 2 em 2 dias para você escrever. Eu fui voltando no mesmo dia do, tipo, 28º, 28º dia, sei lá, 28º dia desse período, eu voltava no 28º dia do outro período. Eu fazia as contas e voltava. Gente, eu voltei 3 meses. Assim, quando chegava ali na semaninha pré-menstrual, né, aqueles 4 dias intensos, assim, era uma tristeza que ela mandava lunar. Todo dia, era um padrão. Eu tava bem, bem, bem. Chegava ali, pá. Tipo, bem assim, né? Conseguindo levar, senão, né? Eu não cheguei à depressão, assim. Eu tava beirando a depressão. Eu tava chegando muito perto, porque isso tava me abalando cada vez mais. Mas eu cheguei ali e eu vi, cara, isso tá sendo muito potencializado, assim, nesse período do mês. E aí abriu assim uma porta para mim, uma coisa muito louca da TPM, que eu já defendia ela como algo de ensinamento, né? Que essas coisas em que a gente fica distante, a gente tira o véu da coisa, a gente vê a realidade da coisa, a gente fica muito mais analítica, a gente fica muito mais crítica nesse período, né? Tem podcast inteiro e é um dos mais ouvidos aqui, se você quiser ouvir, é o lado bom da TPM. Eu vi ali o perigo que ela traz quando você tá fragilizada. Porque assim, todo mundo contou uma grande piada sobre a TPM, né? Que ela é motivo de piada e de chacota. E eu vi ali, cara, a TPM é uma coisa muito séria para as mulheres. É uma coisa, me deu assim um choque, porque gente, foi muito difícil esses dias. Eu pensei em coisas horríveis. De verdade, eu cheguei em lugares que eu nunca imaginei que eu ia chegar. Em pensamentos, assim, obsessivos que eu achei que eu nunca teria. E, e eu acho que tem muitas meninas aqui, eu acho que escutam aqui, têm depressão, elas sabem disso, elas já viram isso, elas brincam com. A gente tá brincando, assim, eu digo que vocês viram o diabo, né? A gente viu o diabo, né? Essa é uma. Quando a mulher chega nesse fim do túnel, ela encara, assim, essas sombras dela, né? A gente chega nesse ponto de tristeza que a gente tem que olhar pra gente mesmo e pensar: meu Deus, o que que eu faço agora? E aí a TPM, a Mandala me alertou, assim, tipo, tocou um sino gigante na minha cabeça, tipo, cuidado, cuidado, você tá num padrão obsessivo, todo mês tá ficando pior e você tá ficando mais comum, mais frequente, isso tá se alastrando para os outros dias e tome cuidado, tome cuidado. Sabe assim, começou a tocar uns sinos na minha cabeça, assim. E eu fiquei chocada comigo, porque o que que a mulher acontece com a mulher? O que que acontece com a gente? A gente vai vivendo essas crises, só que a gente não anota elas, a gente não acompanha, a gente não faz um cronograma de crises, a gente parece que a gente tá sempre surtando e sempre sem motivo e tal. Então parece que aquilo é uma coisa como a gente é uma coisa parece que faz parte da nossa personalidade. Só que quando você tá, eu tenho um período menstrual muito intenso, eu tenho a parte da ovulação também, meu corpo responde de maneira muito intensa e
TPM muito intensa. Tudo no meu ciclo é muito intenso. E eu pensei, óbvio que a TPM vai ser muito intensa também. Tá, Ivana, mas por que que não acontecia antes? Tipo, você tinha isso? Tinha, mas não era tanto porque eu não tava tão frágil. E aí que tocou o sino maior, que a TPM, se não é levada a sério num período de fragilidade de uma mulher, ela pode fazer coisas horríveis com ela mesma, falar coisas horríveis para ela, para as outras pessoas, no momento de inconsciência daquele período que você tá. Ai, Ivana, mas aí falando assim, parece que a gente é um bicho, parece que a gente não tem controle. Gente, uma coisa é a tua personalidade, quem você é, mas muito se discute que se colocar uma gota de hormônio no teu sangue, você muda completamente. E a TPM é isso. Há uma grande mudança de hormônios. Você realmente dá uma baixa. Então, certas ligações podem ser potencializadas nesse período. Certas reações podem ser potencializadas nesse período. E eu fiquei consciente do tamanho das minhas reações. Eu vi que não era só eu, que tinha ela ali também. E eu sinto ela. Uma parada muito louca isso. Eu sinto ela. É como se ela fosse uma entidade, assim. Eu comecei a tão ficar ligada com isso, porque assim, eu tô ali vivendo. Daqui a pouco uma pessoa fala uma coisa e isso me dá um gatilho imenso, assim. Aquilo vem com uma. Vocês sabem, eu tô falando com mulheres, então mulheres vão entender o que eu tô falando. Vem assim, do peito, começa a subir pra garganta e ela vem pra voz, né? Que é quando você realmente fala e a tua expressão muda e você tá totalmente coberto por ela, assim. Ela vem com tudo. E aí, quando eu sinto esse ódio acima do normal, uma raiva, uma agonia acima do normal, eu consigo. Eu paro assim e eu falo, ela tá aqui. Bem, Chico Xavier. Eu sei que você tá aqui. Eu já te vi. Eu não sei se vocês sentem isso, se vocês estão. Ou eu que tô, tipo, muito conectada com essa coisa, mas a minha é tão assim que eu mudo, que. Cara, eu não tava sentindo essa raiva um dia atrás, agora eu tô tomada por ela. Parece que isso é uma questão de vida ou morte. E daí essas foram as questões que começaram a aparecer. É quase que uma reação de adolescente, assim, que é aí que a gente fala da imaturidade. Então ela vem e cobre teu corpo, assim, e você pode deixar ela vir e te lavar, né? E tomar conta de ti. Vem a raiva, dá um ápice, um surto, eu me acalmo e vem a culpa. Esse é o ciclo vicioso da TPM, assim, né? E aí você bate de frente com as pessoas e daí as pessoas depois ficam chateadas contigo e na verdade você já volta pro teu normal. É um espírito mesmo, assim. É uma parada muito louca. E aí eu falei, não, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. E foi aí que eu criei um plano de ação para sair dessa inércia de sentimentos que estavam me lavando e tomando conta de mim. E eu dividi, fui atacando cada parte assim, porque nessa crise eu fui vendo quais eram os gatilhos que eu tinha. Os gatilhos eles encaixam com aquilo que eu conversei com vocês lá atrás sobre os ensinamentos da TPM. Gatilho é uma coisa assim que tá quase para explodir. Então, assim, tem lá para atirar. Você tem lá a tua arma, tem o gatilho. Você tá com o dedo no gatilho. Você tem ainda escolhas entre apertar o gatilho e atirar, ou você só fica com a mão no gatilho e você vê o que te faz querer atirar. Então, isso, para mim, o significado de gatilho é isso. E existem gatilhos mentais que são coisas que vão te deixar puta. E você já sabe. O problema é que você nunca para analisar o que te deixa puta. A TPM te dá essas respostas. Ela diz: ó, isso te deixa puta. Olha só, antes você estava ignorando isso, mas agora que a TPM tá aqui, e a TPM não esconde nada, ela tá te dando o gatilho aqui na tua mão para você se conscientizar disso. Então eu comecei a analisar assim,
A primeira delas foi atacar os sintomas. Eu fui ver, tá, o que que eu posso fazer? Eu não posso me drogar, eu não quero também tirar tudo isso de mim, mas eu preciso de ajuda, pelo menos para esse momento. Mas, Ivana, você não tá falando que a TPM é uma coisa super importante pra gente, e você tá querendo tirar ela de ti, mas isso não tá, né, encaixando com o que você tá falando. Não, o que eu quero dizer assim, nesse período de tristeza e fragilidade que eu estava passando, eu ia precisar de ajuda, pelo menos para esse período. Quando eu tô bem, quando a minha cabeça voltar ao normal, eu me sentir mais à vontade aqui nesse lugar, eu posso tirar essas coisas de volta. É só para esse período de fragilidade, entendeu? Essa foi a minha estratégia de combate ou de tratamento. Não vou dizer de combate, mas de tratamento para isso. Então eu fui pesquisar e eu descobri que tinham florais para TPM, tipo exclusivos para esse momento. E eu pedi para minha mãe conversar com a minha ginecologista do Brasil, falar, ó, a Ivana tá tendo crises muito intensas, ela tá reclamando que tá, enfim, tudo isso que eu falei aqui agora. E aí ela me recomendou um aminoácido que a gente já tem no corpo, que eu acho que o nome é 5-HTP, alguma coisa assim. Que é um aminoácido que ajuda na parte de serotonina, que a serotonina é o hormônio do prazer. E aí, já tem no teu corpo, ele não vicia e ele não é um remédio, ele é um aminoácido. Então, tudo aquilo que você não ocupar dele, ele vai para as unhas e para o cabelo. É isso que eu tô falando, gente. A gente é muito louco, a gente é uma coisa orgânica, assim, né? Que então vamos tratar um pouquinho com essa parte. E ela falou: ó, tem esse remedinho, você toma um por dia, que nos Estados Unidos vende nas farmácias e tal. Não é remédio, como eu falei, não é fitoterápico também, mas assim, tá ali, não é um remédio, tipo, não é um tratamento, né, sério, assim. Gente, foi muito mais tranquila. Nossa. Sério, me tirou um peso das costas, assim, tipo, eu senti uma paz tremenda, assim. Pode ter sido efeito placebo? Pode. Mas eu acho que não, né? Porque, assim, eu realmente tava muito intenso pra ser só um efeito placebo, assim, ia ser muito tricky da minha cabeça, uma jogada muito louca pra ser só isso. E aí eu consegui ver a diferença de passar por uma TPM um pouco mais branda, assim, não tão intensa. Ainda teve um sintoma ali e aqui, mas assim, eu consegui ficar na minha plenitude, sabe? Eu consegui sentar, trabalhar, eu consegui não achar que, meu Deus do céu, quem que eu sou, sabe? Assim, essa pira. E não foi fácil assumir isso, gente. Não foi uma coisa tranquila pra mim, assim. E eu nem quero, então, Ivana, eu vou querer, porque não sei o quê, porque a minha TPM me incomoda assim. Eu sugiro, sim, você pode se informar sobre isso. Eu acho muito bom você falar com o médico, mas assim, se a tua TPM não é tão forte assim, eu acho que fazer o acompanhamento dela já funciona. Porque você vai ficar consciente que naquele momento você não tá no teu 100%. Isso eu quero falar mais pra frente. Mas assim, eu precisava de ajuda. E isso é outra dica para você. Se você tá passando por um momento psicológico, físico, mental, tudo do trabalho, alguma coisa, e você tá empurrando com a barriga, isso tá ganhando uma dimensão imensa, não espere estourar. Procura ajuda profissional. Procura. Hoje tem gente que atende. Na faculdade tem atendimento psicológico de graça. Tem atendimento psicológico no SUS, tem como conseguir isso sem gastar dinheiro, ou conversar com uma amiga, mas assuma esse momento, sabe? Encare ele, trate, assim, dê prioridade, assim, nesse momento, quando eu cheguei nesse ápice da mandala, eu falei, meu, eu preciso fazer alguma coisa. Se eu continuar assim, eu não vou, isso vai piorar, eu não quero ir, eu tô vendo. Por isso que eu falei, a mandala me alertou para uma coisa muito séria e me impediu de eu continuar naquele caminho. Eu vi um padrão que eu não quero continuar e eu tenho a escolha de mudar. Eu posso mudar. Eu não sou vítima da TPM. Sim, ela é forte, mas eu posso tratar ela de diferentes maneiras. Essa foi o tratamento físico, né? O segundo tratamento foi o social, de amigos. Então eu via que eu tava com um comportamento assim
Como eu estava muito solitária, eu tinha muito medo de ser quem eu era, porque eu estava desesperadamente querendo ser aceita em algum lugar. Eu tenho. Eu não, eu deixo de ser quem eu sou. Essa pessoa aqui que vocês estão falando não sou eu no grupo de pessoas. Eu fico muito tímida, eu tenho uma vergonha, eu acabo falando merda, assim, ou eu não falo nada, ou quando eu falo é uma grande merda. Assim. E eu cheguei à conclusão que eu não tinha que agradar a ninguém, que eu sou uma mulher de 30, na época, 31 anos, e eu sou essa pessoa. Eu não tenho que ficar cuidando com tudo que eu falo para todo mundo. Ai, o que que você que essa pessoa conversar, o que que ela vai pensar de mim? Eu lembro que eu também falei um podcast inteiro sobre amizades. Por que que é tão difícil fazer amigos depois de adulto? E eu entrei nessa. É tipo você querer mudar para conquistar. E eu comparo muito amizade com relacionamento amoroso. É muito você querer mudar para agradar o boy, para agradar a pessoa que você tá apaixonada. Não é assim. Tipo, uma coisa é você evoluir, você ter vontade de evoluir, ser uma pessoa melhor. É isso que eu tô falando. Outra coisa é eu não confiar nos meus instintos e na minha personalidade e querer sempre estar agradando as pessoas. E eu comecei a ser eu. E aí eu entendi também que eu precisava do social e aí as aulas de inglês, as aulas com a Miss Rita voltaram, então foram um período de 3 meses sem aula, 3 meses sem ver pessoas. E eu vi que isso foi um gatilho enorme para mim, que eu sentia falta do convívio social. Eu sou uma pessoa social, eu gosto de conversar com as pessoas, assim, tipo, gosto de passar a tarde, não sei, eu gosto de ouvir histórias, eu sou social, então eu me assumi social. Então, as aulas da Miss Rita não eram só para eu aprender inglês. Eu vi que as aulas dela eram terapia para mim. Então, fica o convite para você. O que é o teu gatilho e como você pode tratar esse gatilho? O meu gatilho foi: você precisa de amigos, você precisa se abrir e você pode ser você mesma, sem medo. Você não tá mais na quinta série. Eu acho que eu fui muito bulinada por umas amigas, entre aspas, minhas, quando eu era criança e adolescente, assim. Então eu cresci com esse medo de ser eu mesma, porque eu era muito criticada por causa da minha personalidade meio explosiva, óbvio, né? Eu era, assim, meio maluquinha, imagina, né? Ivana, Little Ivana, numa sala de aula. E eu cresci meio que me podando, assim, nesse sentido, porque eu sempre acho que as pessoas vão rir de mim em algum momento e vão parar de ser minha amiga. Tipo, olha que besta! Então, não, se é uma pessoa adulta e ela gostar de você, beleza, pronto, fim. E aí, indo para as aulas também, como eu falei, da Miss Rita, eu vi que aquilo fazia bem e eu comecei a criar a minha rede de contatos. E eu fui começando a me abrir para as pessoas. E comecei a conversar com elas. E comecei a viver o presente. Então, quando eu ia para aula da Miss Rita, que era uma coisa que me fazia bem, eu tentava um pouco sair do celular, na medida do possível, e tentava ficar ali, naquele momento. E a Miss Rita, minha professorinha de inglês lá, ela tem 90 anos. Então, ela te lembra o tempo todo que a vida é agora. Ela te lembra o tempo inteiro que a vida é agora. As pessoas mais velhas, elas têm esse. Se a gente olhar para elas com esse olhar, tipo, cara, a vida tá aqui. A vida é agora, não é lá atrás, nem o que foi, é o que você tá vivendo nesse momento. Então eu fui criando um pouco mais de consciência dessa coisa do presente e do convívio das pessoas, que isso te conecta com o presente, né? Porque a gente só fica no celular e o celular é sempre o futuro. No futuro, futuro, próximo scroll, próximo post. Então, o agora. Aí a terceira ataque foi cidade, né? Tá, Baton Rouge é assim, já entendi, tá? Eu já entendi que Baton Rouge é isso. Beleza, galera, beleza. Tá, mas o que que pode acontecer aqui? Aí, eis que, pós-verão, Baton Rouge fica uma cidade muito melhor. Assim, as pessoas. É que nem o inverno na Europa. Sabe esses lugares que é muito inverno, que todo mundo se tranca nos lugares? Aí vem a primavera, todo mundo sai. Em Baton Rouge é o contrário. É um verão do capeta. Quando sai o verão, todo mundo sai pra rua quando esfria.
ao contrário. E eu percebi isso, e por isso que lá atrás eu falei: se dá um ano no lugar, se dá a chance de viver, completar as 4 estações do ano no mesmo lugar, para ver todas as comemorações, para ver todas as festas. Pronto, mudou. Veio setembro, que é o início do semestre para eles, né? Porque o semestre deles começa, quer dizer, em agosto. Ah, aí já começou o jogo de futebol do time da LSU, de futebol americano, a cidade se transforma por causa do jogo. E se você quer ver como é um jogo da LSU, lá nos meus stories, no Instagram, tem lá nos highlights, nos melhores momentos lá em cima para você assistir, tem um que é LSU, que eu fiz toda a cobertura jornalística minimalística disso que a gente foi. Então a gente começou a falar assim: o que que tem para fazer aqui? Ah, tem o jogo da LSU? Vamos. Ah, tem uma feirinha tal que vai acontecer em tal lugar? Vamos. Ah, tem o fulano de tal vai se encontrar. Se convida. Fulano de tal vai fazer uma festa. Posso ir? Eu me coloquei na frente, assim, eu fui saltando, sabe? Ah, como que eu posso encontrar as pessoas? Como que eu vou. Eu fui me colocando, assim. A Suelen me ajudou muito, porque ela me apresentou as pessoas, mas, assim, a responsabilidade dela acabou ali. Tipo, continuar aquilo é minha responsabilidade, né? Então, eu fui me conectando. Então, isso fica uma dica para você também. Dá o impulso, se põe à vista, se põe, se põe, né? Sobe no degrau para as pessoas te verem. Fala o que você quer, se chama, se dispõe a fazer as coisas. Eu acho que esse impulso, ele move. Se você se movimenta, o teu entorno vai se movimentar também. Curte as mudanças do lugar, então todas as festividades que tinha na LSU, porque tudo eu ia lá. Suelen, que dia que é? Tô lá. Não sei o que dia que eu não sei o que, vou. Mas eu vi em tudo, 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 tudo. Então eu vi assim que, mas aí eu tenho que trabalhar, tenho que fazer os posts. Eu falei, não, Ivana, isso é tua saúde mental. Se hoje você quiser conversar com as meninas uma tarde inteira, não tem problema. O teu trabalho disponibiliza isso, porque o resto da semana você vai ficar em casa trabalhando sozinha. Beleza, eu já tô acostumado com isso, mas assim, agora é a hora de você sair, ver as pessoas, ver a cidade, sabe? Aproveita que alguém tá te chamando. Diz sim, vai, se joga, entende? Se mostra interessada e curte o lugar, vê o que que tem de bom. Aí o quarto foi o trabalho. É muito. A Clarissa fala disso também no livro, que ela diz assim que a mulher, por mais que ela esteja deprimida e tal, ela não pode se afastar das coisas que ela gosta de fazer, assim, do trabalho ou de uma atividade e tal. O trabalho é o que conecta a mulher à superfície, é o fio condutor do subterrâneo com a superfície, assim. É como se ele trouxesse oxigênio para você conseguir viver nesses dois momentos. E ela fala muito isso, que a mulher ela vive no subterrâneo, ou seja, eu estava totalmente afundada, exatamente isso, eu estava totalmente afundada nos meus sentimentos, processando tudo aquilo que tinha acontecido, superando, me entendendo. E lá em cima, o mundo dos dilemas acontecendo. Então, eu tinha que gravar stories, eu tinha que conversar com as pessoas. Tinha, não é assim que foi difícil, mas, sabe, ele me dava um impulso para eu continuar respirando aquele ar lá de cima. Ele me tirava um pouco dessa. E ele foi, nesses 3 anos, o Dilemas foi o grande salvador da pátria, assim. É muito louco, porque quando eu falo do Dilemas, sou eu mesma me salvando. Ai, gente, isso é muito emotivo. Puta, agora eu cheguei nessa conclusão aqui. Bateu, hein? Tá de chorar. Cara, o que que vai ser esses podcasts meu chorando, meu? Sério, véi. Tá, continuando. Eu vou continuar falando que foi o Dilemas que me salvou, tá? Senão eu vou ficar muito emotiva. Enfim, eu decidi que eu ia continuar postando pra ele e sendo ele. E nesse período de extrema tristeza e assim, inconformidade e desconforto, é um grande desconforto que eu estava sentindo por causa dessa mudança. Eu resolvi que eu não ia mais perder meu tempo com dilemas, no sentido assim, não vou mais segurar minha onda, não vou mais ficar aqui fingindo que eu
achando que eu não sei nada. Eu vou gravar, eu vou fazer as coisas que eu quero fazer aqui dentro. Eu quero gravar esse do Sagrado Feminino, eu vou gravar. A ideia de finalmente assumir o podcast do Sagrado Feminino, para mim, veio depois dessa crise. Assim, por que que eu tô aqui? O que que eu tô fazendo? Qual o sentido da vida? Porque aí eu disse, não, é isso que eu quero falar. Eu quero me assumir, eu quero falar para as pessoas sobre isso, eu quero ensinar essas mulheres. Isso me marcou. Eu vou falar o que eu sei, não importa. Eu vou falar com elas. E aí eu me assumi. E foi um grande renascimento. Foi como se eu tivesse quebrado uma casca, assim. E tivesse saindo, sabe que nem pinto quando sai da. Tudo molhado, cagado, assim. Eu estou viva. É isso, isso. Foi esse renascimento. E por isso que no podcast eu me dei parabéns. E por isso eu quis deixar claro o quanto foi difícil, gente. Porque é difícil fazer. Mas eu não vou mais perder tempo. Eu vou vir aqui e vou falar o que eu tô sentindo, o que eu acho que vai ajudar as outras pessoas, eu vou fazer. Não importa. Então, não vou mais fugir da raia. Isso foi muito libertador também. É muito incrível e eu ouvi aquele podcast várias vezes e é muito louco se ouvir, né? É uma parada. Bom, se você escuta seus áudios para suas amigas, você pode fazer esse teste hoje mesmo. Você pega, grava um áudio contando a sua vida do dia, o que aconteceu, e depois você escuta ele. Agora você se imagina escutando uma hora e às vezes regravando porque você não gostou. E aquilo mexeu comigo, me lembrou dos ensinamentos que eu tinha esquecido. Então, o quinto plano de ação foi na casa e foi a mudança comigo mesma. No podcast eu falo muitas vezes do autocuidado, né? Fiz podcast sobre isso, fiz o Sagrado Feminino sobre isso, fiz tirinha sobre isso. Foi um tema muito recorrente nesses meses, porque foi aí também que eu tive a grande sacada disso, assim, de realmente que eu tinha que olhar para mim. E conversando com a Guide e conversando com as meninas, eu faço o planejamento selvagem com as meninas do Talvez Seja Isso, que é um projeto bem legal. Eu vou deixar aqui o link se vocês tiverem acesso, que são 12 meses para você deixar vir. É um planejamento selvagem para você deixar vir essa mulher que não vai ter mais vergonha de nada, sabe? Assim, essa deusa interior. É esse processo. Foi incrível. As meninas foram, assim, o planejamento selvagem também foi muito responsável pelo meu bem-estar e pela minha saúde mental, porque com elas eu consegui conversar muito sobre essas coisas, né? E aí, num desses planejamentos, a gente conversou muito sobre ansiedade, né? E trabalho com celular e computador e internet, né? Quem trabalha aí com redes sociais sabe o quanto é difícil você a separar o que você está procurando ali, vendo na internet, e o que você está trabalhando, o que você, sabe? Quando você vê, você está totalmente dominado por aquele microcelular. E aqui nesse meus ápices de. Esse foi outro gatilho, grande gatilho também que eu descobri, e por isso que eu decidi gravar esse podcast, porque eu quero ver se vocês também não estão com esse gatilho. É que, como eu tava me sentindo muito sozinha, eu ficava o dia inteiro no celular. O celular virou uma fuga para mim, de tudo. Assim, eu vinha um pensamento ruim, em vez de processar, dar um tempo pra minha cabeça, pensar, eu ia pro celular. Ia pro celular, tomava café da manhã com o celular, almoçava com o celular, dormia com o celular. Tudo muito intenso, assim. Às vezes, depois das 8 da noite, eu paro de mexer e deixo lá, né? Escondo ele. Pedi várias vezes para o Alexandre, esconda meu celular, por favor, porque eu não conseguia. Ele virou tipo um vício. Exatamente isso. E eu vi que isso ia piorando a minha situação, porque isso me gerava muito mais ansiedade. Então, eu não reconhecia todo o esforço que eu estava fazendo, às vezes, e eu ainda achava que eu estava devendo para o mercado, né? Porque as pessoas postam o tempo todo, conseguem coisas o tempo todo, por mais que você admire o trabalho delas, a gente sabe que é difícil ver as pessoas de férias, ou as pessoas conseguindo coisas que você não consegue. Por mais que você ame aquilo, cara, é demais, porque é uma versão editada daquilo. Então, claro que as pessoas só vão postar a parte boa da vida delas.
é assim, nas redes sociais é assim, e vocês têm que começar a entender que a vida de blogueira, a vida de quem produz conteúdo são os melhores momentos. São os melhores momentos. É disso que a gente trabalha. A gente quer postar coisas legais e eu deixo os perrengues pro podcast. Achei um lugar onde eu posso tratar meus perrengues de uma maneira útil para a sociedade, né? Não só egóica, assim. Enfim, e aí eu comecei. A Mariana deu dicas assim pra gente fazer nada, começar a trocar, tirar isso de ti, tirar ele um pouco de ti, tomar a tua vida de volta. E faz um mês só, isso é uma mudança bem recente. Eu tirei muito o celular da minha vida, demais assim. A gente fez um exercício em que a gente tinha que mostrar todas as vezes que a gente procurava fazer alguma coisa e interrompia aquela coisa com outra coisa. Tipo, a gente nunca curte a conquista, a gente nunca curte o momento, a gente sempre tá procurando o próximo. Isso gera aquela FOMO lá, Syndrome of Missing Out, sabe? Tem aquela coisa, sei lá, um nome específico que o celular causou. Claro, ai, mas aí, Ivana, você não se. Gente, eu trabalho com redes sociais. Eu sempre fui viciadinha em internet, desde 2000 e desde o início da internet, a rádio. Antes da internet de escada, eu passava as madrugadas na internet. Isso sou eu, faz parte da minha personalidade. É uma coisa. Sempre mexi muito com a internet. Tem gente que não é assim e julga quem é. Então, assim, quem é vai entender o que eu tô falando. E eu comecei a tomar de volta. E a Ingrid também começou, a Guide, arroba Guide, do blog Não Repete e tal, que é maravilhosa, minha amiga de muitos anos. Falou, Ivana, eu tô lendo aquele livro O Poder da Manhã. Vocês já ouviram falar? É, todo mundo fala desse livro. E que ele fala sobre tua rotina, sobre as primeiras coisas que você faz durante a manhã, são elas que vão dar o tom do resto do teu dia. Então, eu não li o livro ainda, mas eu fiquei fazendo essa reflexão sobre, cara, realmente eu posso tomar minha vida de volta. O celular tá consumindo todo o meu tempo, assim, aí eu comecei a acordar mais cedo. De manhã, às vezes, eu dou uma olhadinha nele, mas eu já entendi que eu não posso olhar, tipo, pelo menos na primeira 1 hora. Não olhe para ele. É difícil dizer. Daí a Mariana falou assim: não, se você tirar totalmente, isso vai ocasionar um efeito reverso, né? Põe outra coisa no lugar. Então, o que que você vai fazer ao invés de olhar para o celular? Então, eu acordei mais cedo para tomar café da manhã com o Alexandre. Então, eu tô com ele. É uma coisa que já substitui o celular. Eu vou olhar lá fora. Então, agora começou a esfriar, as folhas já estão de outono, porque aqui é o inverso também. Então, comecei a criar coisas assim para substituir isso. E aí comecei também a trabalhar rituais. E depois do podcast do Sagrado Feminino, eu comecei a valorizar muito mais os meus rituais. Como eu disse, não foi só vocês que foram tocados por podcast do Sagrado Feminino. Eu também. Eu comecei a me cuidar, a me amar mais, né? Comecei a fazer aquelas práticas que eu dei no último, na parte 2 do podcast. Teve também o post sobre árvore de Natal, sobre a importância de você construir uma árvore, deu a ideia de fazer uma árvore temática, de você pôr símbolos nessa árvore, coletar esses pequenos, né, coisinhas durante o ano e montar a tua árvore na hora que você abrir essa caixa, o que que você vai querer ver de enfeite, né? Enfeites que fazem sentido para você, começar essa coleção, começar essa tradição tão bonita que é fazer a árvore. Eu também expliquei tudo lá, tem post no blog sobre isso, tem stories eu mostrando a minha árvore, eu contando a história das bolinhas de Natal do México, bem engraçado. Isso me ajudou muito, me conectou muito com o lugar, porque isso era uma outra dor que eu tinha. E aí o buraco vai ficando mais embaixo, né, gente? É a falta de você criar raízes, né? Isso foi uma coisa que me. Eu achei que eu super seria essa pessoa que viaja o mundo inteiro e aí, papapá. E existe uma dor muito grande em ser assim. Eu já falei, eu acho, isso nesse podcast. Que você nunca pode aproveitar muito, né? Antes eu tava com uma birra, eu nem queria conhecer as pessoas porque eu sabia que eu tava indo embora. Então, no ataque social, eu também dei chance às pessoas que só estão passando por aqui por alguns meses. É tipo amores de verão, sabe?
Mais uma vez, comparando amizade com relacionamento amoroso. Você conhece uma pessoa, você pensa, nossa, essa pessoa é muito legal. Ah, e aí, quanto tempo você vai ficar ali? Dá lá, eu vou embora em janeiro. Você, puta que pariu. Eu não acredito que você tá indo embora em janeiro. A gente tem tudo a ver. Fica aqui. Dá vontade de fazer com que todas as pessoas fiquem. É uma dor muito grande. Então, assim, além de você estar sofrendo pelas pessoas que estão longe de ti, lá no Brasil, e meu sobrinho, tudo, né? Aquelas coisas, minha mãe, meu pai. Você sofre pelas pessoas que você já tá perdendo. Eu digo que você conhece alguém que você já perdeu essa pessoa, é normal. E a Suelen diz que uma amiga dela falou que saudade vira um órgão. Essa frase é muito forte. Assim, faz parte de você, é um braço seu. Você tem que conviver com isso o tempo inteiro. Então, em momentos de mudança e de muita fragilidade, esse sentimento de falta de raiz, ele toma conta de ti. Então, eu tentei atacar esse sentimento fazendo coisas aqui por inteiro, assim, arrumando a minha casa para Natal, comprando coisas para Natal. É, Fui cozinhar com o Alexandre juntos, a gente foi tomar um chimarrão ali fora, fui cuidando muito mais das plantinhas, então comecei com as suculentas, hoje estou bem louca, cheia de planta ali, tentando fazer muda, vão nos lugares, roubo muda, virei a tia véia. Então, outra coisa que eu descobri também, lá no negócio do planejamento selvagem, a gente estava falando que é lindo só olhar as plantas, tipo, de manhã, quando eu tô aqui, vou fazer um tempo aqui, criei o hábito de ali fora só ficar olhando as plantinhas. Eu vou ali e fico olhando elas, porque eu achava antes que eu tinha que ficar mexendo nelas, sempre tá cutucando. Não, deixa elas em paz, é tipo pet. Se você cutuca demais, ele fica puto, não fica? Que nem você, né? Fica uma pessoa de ti. Que saco. Então fique olhando elas só. Eu vou ali fora, eu olho, converso. Eu virei a pessoa que conversa, gente. Ai, meu Deus. Converso com elas e só olhar elas, olhar a planta, é tipo você, ela também traz aqueles ensinamentos do mindfulness, que agora tá todo mundo falando, que é o poder do presente. Então, você se conecta com o agora, aquela planta tá existindo agora, ela tá bonita agora, sabe? Parece que vem a terra te conecta, assim. Então, todas essas coisas ligadas a isso, eu desenvolvi também. Ataquei. Foi pro front. Tipo, vamos ver o que que eu posso fazer aqui. Ah, cuidei da casa, a gente limpar a casa, né? Como se nunca a gente fosse se mudar daqui, cuidar daqui como se a gente nunca fosse se mudar. Também foram coisas que eu fui superando, né? Mas as plantas foram muito importantes, porque antes eu não podia, não queria nem ter elas, então eu fiquei com uma ferida muito grande. Besteira. Você tá de mudança? Você quer ter a tua planta? Você compra a tua planta. Tá liberado também, tá? Depois tu, ai, mas eu não vou conseguir levar. Doa pra quem gosta. Pronto, resolvido. Lá, quando você for para outro lugar, você compra outra. Enfim. Depois desse processo, eu nasci de novo. Eu senti que eu nasci de novo, assim. Eu me dei uma chance, assim. Eu criei recursos. O que é esses recursos, Ivana? Então, Monique, psicóloga, sempre dizia pra mim, Ivana, você recorreu a um recurso e não sei o quê. Daí eu ficava, tá. Eu via, tá, recurso, mas o que que ela. Mas eu nunca parava pra pensar no que era esse recurso que ela tanto dizia. E aí, eu entendo que é usar o que você tem disponível, por mais pequeno que seja, como uma fonte, como um trampolim pra você resolver aquele problema. Eu acabei de dar, eu acabei de descrever todos os recursos que eu usei. Então, eu usei a casa, eu usei os amigos, eu usei a Miss Rita, usei no sentido positivo, né? Usei ajuda, usei remédios, florais que podiam me dar, usei pessoas novas, usei tudo aquilo que podia me nutrir nesse momento, eu usei como recurso. Eu fui atrás, eu mesma sozinha tirei essas conclusões. E agora vocês vão ficar mais de cara ainda. Nesse período de alta depressão e alta depressão, assim, do coisa que eu vivi, né? Eu não, de forma nenhuma eu tô comparando tudo que eu vivi, que sim, foi sério, mas comparando com quem tem essa depressão há muito tempo, não é isso que eu quero.
assim, né? Nem tô querendo chegar nesse ponto, mas nesse ponto de fragilidade, eu não falei com o Monique. Mas, Ivana, você tá dizendo o tempo todo pra gente procurar ajuda se a gente tá com problema. Eu falei, sim, mas eu não sentia que era o momento de eu falar com ela. Ela me deu, sim, muita ajuda por WhatsApp, a Monique é maravilhosa. Para algumas dúvidas que eu tive, nesse meio tempo rolou eleições, então o gatilho estourou de vez, pessoas me pressionando para eu me posicionar e eu achando o posicionamento das pessoas tudo errado. A Monique me deu uma força nisso para o que eu queria fazer. E se você quer saber qual a minha opinião sobre as eleições, também tem um highlight sobre isso, tá? É o Highlight Pass, se você quiser ouvir. E as pessoas queriam que eu resolvesse todos os problemas disso, e eu tava ali, tipo, num período muito frágil, foi muito louco isso. Mas eu achava que isso era um momento que eu parecia que a Monique já tinha me dado todas essas respostas e eu não tava querendo enxergar. E aí eu fui nesse processo, não, peraí, vamos voltar para tudo que ela falou. Às vezes eu também anoto ela, tem uma parte de um caderno meu que eu uso só para anotar certos ensinamentos psicológicos que eu acho interessantes, assim, tipo só os diamantezinhos. E eu voltei no tempo e usei, não, tem isso, tem aquilo, usa, fala com alguém. Quando você tá mal, você procura alguém para desabafar, ou chora, chora. Ela me mandava chorar, ela mandava você que sai, vai, se informa. Essas pequenas coisas que ela me dizia me impulsionaram, sabe? E eu fui resolvendo. Mas o que eu acho que se eu não tivesse visto a mandala e se eu tivesse ido mais profunda, eu fiquei muito próximo de marcar a consulta com ela. Eu acho que a mandala me ajudou a bloquear o processo obsessivo antes dele acontecer. Mas se eu tivesse continuado, com certeza a ajuda dela seria imprescindível, a visão dela sobre o processo, uma coisa mais séria, é muito importante. Então, assim, mais uma vez, procurem ajuda se vocês estão passando por isso. Outro fator de extrema importância em tudo isso que eu vivi foram as amizades que eu tive nesse caminho, né? Pessoas que me ouviram em momentos de crise, souberam respeitar, né? Assim, verdadeiros amigos são aqueles que te amam quando você tá muito mal e quando você tá muito bem. Porque quando uma pessoa tá muito bem, é bem difícil amar ela também, né, gente? Vamos ser menos hipócrita. Então, amar ali no meio termo todo mundo ama, mas a pessoa que tá contigo sempre é no muito bem e no muito ruim, né? Aguenta essas duas oscilações, tuas bem fortes, assim. E foi imprescindível ter amigos que me escutaram, que me deram apoio, que tiveram paciência, né? Foram Skypes e Skypes de choro com algumas pessoas e eu sempre fui acolhida, quando precisei, sabe? Foi muito bom ter com quem conversar. Eu não buscava resposta, eu só queria pôr pra fora aquela dor o tempo todo, assim. Eu sou uma pessoa que eu gosto de pôr pra fora e às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim. É igual com a pessoa que curte mais guardar. Às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim. A gente vai trabalhando ali nesse meio termo, né? Enfim, mas eu queria agradecer a todas essas pessoas que apareceram no meu caminho. E agora, finalizando e falando mais da TPM, assim, como eu falei, ela é uma entidade. E aí a gente se assusta com aqueles adultos e a gente vira criança na TPM, né? E a gente, na verdade, tem que virar mulher na TPM. A gente tem que ser mais macha que. A gente tem que ser muito mulherão na TPM, assim, né? Pra conseguir entender isso. E parece que o caldo engrossa, né? Sabe aquelas salas ovais, assim, que aparece que os presidentes têm que analisar se vão apertar o botão ou não? É exatamente isso. Esse botão que eles têm que apertar ou não é o teu gatilho da TPM, assim, e das coisas que. Ah, a gente vai soltar bomba nuclear ou não vai? A gente vai chamar o Jack Bauer ou não vai para resolver esse problema? É meio assim, sabe? E aí, meu bem, menina que dorme na TPM, a raiva leva. Então fiquem atentas aos sentidos de vocês, pelo amor de Deus.
depois desse fato de ter aprendido tanta coisa com a mandala lunar, que eu também quero dividir mais certinho isso com vocês no futuro, eu fiquei imaginando todas as mulheres que põem tudo a perder quando chegam nessa fase, quando chegam em crise como essas e não tem consciências que estão numa crise obsessiva, que estão num momento de fragilidade. Elas acham que elas são assim e todas as pessoas que convivem com elas estão assim. Então, assim, imagina a pessoa no ambiente de trabalho, tá tudo uma merda, no auge da TPM, e aí vem essa onda de raiva e emoção e ela estoura, ou ela se deprime, ou ela se tem o poder de sabotagem e começa a falar mal dela para as outras pessoas. E aí eu fico pensando em todas as outras mulheres têm uma crise intensa de depressão, potencializadas com isso. Então, uma mulher em depressão com TPM potencializa muito. E aí pode ir para caminhos muito, muito sérios. Então, tem estudos de mulheres que cometem suicídio, mulheres que cometem crimes. E o mundo é composto 50% por mulheres, 50 a mais. E aí, eu fico imaginando 50% do mundo totalmente louco porque não tá fazendo esse acompanhamento, assim, não tá ligada no que tá acontecendo. E vou dizer para vocês, mulherada, vocês vão acordar agora, eu não vou pegar leve agora. Assim, não dá mais pra gente ficar esperando a figura masculina do médico ir lá ir lá no programinha da TV e falar, porra, galera, a TPM mexe psicologicamente também, porque tem uma grande influência no que as pessoas acham, como elas se sentem, como isso aqui, sexual, mental, dinâmica, tudo influencia. E assim, não, gente, não são os homens que vão falar isso pra gente. Eles podem estudar, eles podem ajudar, claro, tem muitos caras que estudaram isso, trouxeram várias ferramentas e informações. Eu tô falando, mas é você que vai ter que procurar essa resposta. E o teu ciclo é único. Único. Não tem nenhuma menina, mulher no mundo que tem um ciclo igual ao teu. Esse monitoramento só você pode fazer. E assim, a melhor parte, ninguém vai te julgar. Você vai sair muito mais poderosa disso, né? Desse teu mergulho com você mesma, né? De você é uma terapia com você mesma mágica. É o ato de escrever, é o ato do diário, é o ato de pôr para fora. Isso já é comprovado cientificamente que faz bem para as pessoas, né? O ato de escrever ali o que você está sentindo. Então, você pode já começar a buscar mais sobre esse assunto. Tem livros maravilhosos, tem a Lua Vermelha. Eu tô lendo um agora que, meu Deus do céu, Jesus está me virando do avesso, que é The Wise Wand. É um livro de 1971, uma pérola. Tem mais de 400, quase 400 páginas, tudo em inglês. Tô ficando louca. Eu tenho que ler uma página por dia, assim, porque mexe muito comigo, assim. É uma porrada. Você tá achando esse podcast pesado? Amor, eu tô passando amaciante pra você aqui. Tô passando um paninho pra você pra não chegar com o pé na porta aqui. E aí eu fico desesperada quando eu penso que tem um monte de mulher de negócios, um monte de mulher dentro de firmas se pondo em risco à toa. Todo um trabalho de um mês, todo um esforço incrível que elas fizeram. No momento de TPM, elas acham tudo ridículo, elas têm vergonha do que elas fazem, elas dizem que tá feio pro chefe delas, elas acham que elas não podem suportar aquilo, ou que elas são menos que aquilo. Elas põem tudo a perder, entendeu? Eu sofro, eu não consigo parar de pensar. Para mim, toda mulher de negócios, toda mulher que trabalha, tem que estar, assim, teria que estar alinhada com o ciclo dela. Para saber o melhor momento para marcar uma reunião, um momento de análise, um momento de reflexão, um momento do dia de menstruação, não marcar rolê errado. Isso aconteceu comigo. Eu até fiz um stories disso também. No dia do meu aniversário de 32 anos, foi o meu segundo dia da menstruação. E eu já comentei aqui que eu não consigo levantar do sofá.
Ele ficou mais intenso nos últimos anos? Ficou mais intenso nos últimos anos. Isso é um fato. Eu já li que isso às vezes acontece. O fluxo aumenta, os sintomas aumentam, enfim. E eu fiquei lembrando de quando eu trabalhava nas empresas e eu ia menstruada para o trabalho e eu não conseguia produzir nada. E eu me cobrava porque eu tinha que estar rendendo, e me cobrava o dia que eu tinha com TPM, eu me cobrava porque eu não estava assim. E era só apenas um dia que eu estava lá com os hormônios tudo fodido. Não era eu, gente, assim, mas era muito mais. A gente é hormônios também, a gente é uma coisa muito forte. Então, assim, sim, tinha a carga emocional do trabalho, mais uma vez, tinha, mas tinha ali o fator da TPM, o fator menstrual, o fator todo perambulando. Então, quantas memórias, quantas coisas, assim, quantos términos de namoro acontecem nesse período? E aí, enfim, voltando pro meu aniversário, eu fiquei no sofá o dia inteiro. E aí, primeiro para eu falar para as pessoas, assim, eu uma vez achava isso frescura, hoje eu não acho mais, hoje eu transformei isso numa coisa boa, então, o dia da menstruação eu fico, é o dia que eu me reitero das séries, que eu assisto as séries que eu quero, os filmes que eu quero, com uma coisa que eu quero naquele dia. É um convite que eu te faço. Dá para parar um pouco? Um pouquinho só. Para quieta. Se dá, se transforma isso numa coisa boa. Gente, a natureza tá te dando férias. Tá te dando férias e você tá reclamando disso. E tem mais, toma um remedinho da cólica, toma, mas assim, você entender, você parar de lutar contra aquilo, a dor até diminui com isso. Mas quando você se entrega pro processo, né, pelo menos por um dia, isso melhora muito, né? Então, é as coisas que eu tenho aprendido aqui na marra, assim, e tem transformado meu ciclo por uma coisa melhor. E para finalizar, toda essa busca de conhecimento sobre mim mesma, sobre as minhas as influências que eu recebo de todos os lugares, de todas as maneiras, de dentro para fora para dentro, me ajudou muito a ver que eu não sou louca, que eu não tô louca, que eu não tô fora de mim, que eu não sou uma descontrolada, né? Porque adoram vender essa imagem também. Eu aprendi a ser mais legal comigo quando ninguém tá olhando. Como você é com você quando ninguém tá olhando. Isso é o amor próprio, né? Isso é autoestima. É você se tratar legal, não por causa dos outros, não para fazer parte de alguma coisa, mas porque você tá sozinha e você precisa de ajuda de você mesma, né? De cuidado. Então, o que que você cozinha para você? O que que você faz de legal para você? Né? Quais são os conhecimentos que você busca? Você compra aquele livro que você quer? Você está indo naquela aula de dança que você queria? Tem tudo a ver com o sagrado feminino, que é essa coisa bem você com você mesma, porque é claro que outra crítica que eu tenho é uma militância muito grande com o feminismo. Eu sou super a favor, eu sou uma militante, é óbvio isso, né? Então, mas não adianta eu desligar sair do Instagram, sair do Facebook e tratar mal a única mulher que importa nessa vida, que é você. E digo mais, a mulher, quando faz esse processo de cura, de conhecimento e aprofundamento, ela cura toda essa outra geração que está vindo, de os seus filhos, os seus sobrinhos, os amigos, os filhos das amigas, toda essa pequena geração de pessoas que está vindo, vão poder experienciar uma pessoa vivendo em paz com o seu ciclo, tornando isso uma coisa positiva e honrando ele todo mês, e não tendo medo, vergonha, reclamando, chorando, que sim, isso faz parte, mas há uma coisa muito mais poderosa além disso. E eu sou a prova viva que isso aconteceu e isso é verdade, tá? Era sobre isso o podcast de hoje. Muito obrigada. Então era isso, pessoal. Comente aqui embaixo o que você achou dessas minhas indagações, dúvidas. Vou estar aí, vou tentar responder todo mundo. Siga a gente nas redes sociais, @dilemas da Ivana. E eu desejo para vocês um ótimo 2019, um Natal bem gordo, bem gostoso, cheio de comida gostosa e um ano novo cheio de pedidos incríveis para o ano que vem, tá bom? Um beijo grande, até o próximo ano.